Quando se fala em drone, muita gente ainda pensa naquele brinquedo, né? Um gadget para se divertir no fim de semana. Mas hoje a gente vai ver que a história é bem diferente. Vamos falar das aeronaves remotamente pilotadas, as RPAs. E olha, essa é uma tecnologia que já está mudando o jogo em várias indústrias. Para começar, dá uma olhada nessa imagem. Isso aí é um drone de entregas da Amazon. Fica bem claro que a gente já passou, e muito, da fase do hobby. Isso é uma ferramenta de trabalho poderosa que está transformando a logística, a engenharia e muito mais. A grande questão que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente essa. Para a gente conseguir aproveitar todo o potencial dos drones, a gente precisa primeiro entender como eles funcionam, o que eles podem fazer e, o mais importante, quais são as regras do jogo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Antes de ver as aplicações mais incríveis, a gente precisa passar pelo básico da regulamentação. E tudo começa em como os drones são classificados pelo peso, uma definição da ANAC, a nossa Agência Nacional de Aviação Civil. Começando lá por cima, a classe 1. Esses são os pesos pesados, com mais de 150 quilos. Pense em aeronaves bem grandes, usadas para missões muito específicas, tipo vigilância de longa distância, por exemplo. Depois a gente tem a classe 2, que vai de 25 a 150 quilos. Aqui já começam a aparecer muitos drones de uso profissional, sabe? Para agricultura de precisão, mapeamento de grandes áreas. E por fim, a classe 3, com até 25 quilos. Essa aqui é de longe a mais comum, a que a gente mais vê por aí. É usada para tudo. Filmagens, inspeções, fotogrametria. Mas não é só o peso que conta. O jeito de voar também define as regras. O modo mais complexo é o BVLOS. A sigla significa Beyond Visual Line of Sight, ou seja, além do alcance visual. Basicamente, o piloto opera o drone sem enxergá-lo, totalmente por instrumentos. Já o mais comum é o VLOS, o Visual Line of Sight. Esse é simples. O piloto precisa manter contato visual com o drone o tempo todo, a olho nu, sem ajuda de binóculo nem nada. E claro, existe um meio termo, o EVLOS, de Extended Visual Line of Sight. Aqui, o piloto pode contar com a ajuda de observadores ou usar equipamentos, como binóculos, para estender um pouco esse alcance visual. Ok, muitas regras, muitas siglas, mas a pergunta que não quer calar é: afinal, precisa de licença para pilotar um desses? A resposta é bem direta. Para os grandões, classe 1 e 2, sim, a licença é sempre obrigatória. Já para a popular classe 3, a licença só é exigida se o voo for acima de 400 pés, o que dá uns 120 metros de altura. Certo. Agora que a gente já entendeu as regras e que elas existem por um motivo, né, o poder dessa tecnologia, vamos à pergunta principal. Por que tanto barulho em torno dos drones? O que um drone faz que outras ferramentas, tipo um satélite, não conseguem fazer? Olha, essa comparação é muito boa para entender o valor do drone. Satélites são fantásticos, claro, mas eles têm limitações. Eles passam numa hora marcada, a resolução da imagem pode não ser suficiente e o pior de tudo, se tiver nuvem, já era. Com um drone, não. O controle é total. Dá para voar quando for preciso, com uma resolução altíssima e o melhor, por baixo das nuvens. É a garantia de ter o dado certo na hora certa. Com todas essas vantagens na mão, que no fundo se resumem a ter um ponto de vista aéreo quando se quer e com uma precisão absurda, vamos para a parte mais legal, ver como isso se transforma em aplicações que já estão mudando o nosso mundo. A versatilidade é realmente impressionante. A lista de aplicações é enorme. Vai de uso militar e vigilância de fronteiras, passando por análises na agricultura, planejamento de cidades, mapeamento para mineração e, claro, até no entretenimento. Os drones estão, de fato, em todo lugar. Vamos focar num setor específico para a gente entender melhor, o de infraestrutura. Monitorar e inspecionar estradas, ferrovias, linhas de energia são tarefas super complexas, caras e muitas vezes perigosas. E é aqui que o poder do drone fica muito claro. Ele vai bem além de uma simples foto. A gente está falando de criar modelos 3D e mapas topográficos com precisão de centímetros. Isso permite que engenheiros e planejadores consigam visualizar e gerenciar projetos gigantes com um nível de detalhe que antes era simplesmente impossível. E essa otimização não acontece só em obras a céu aberto, não. Na logística, a lógica é a mesma: usar o drone para mapear um ambiente complexo. Gigantes como Walmart já usam drones dentro dos seus centros de distribuição. Eles voam sozinhos pelos corredores, escaneando as prateleiras e fazendo inventário de forma autônoma. Imagina o tempo que isso economiza e os erros que evita.
E se isso já parece inovador, o futuro promete muito mais. A Amazon, por exemplo, não está pensando só no drone individual, eles estão pensando no sistema completo. O conceito de uma colmeia de drones mostra bem o tamanho da ambição. E esse diagrama da patente ajuda a gente a visualizar como essa ideia funciona. O que a gente vê aqui é um centro de distribuição vertical, quase uma torre de controle de drones. Eles são lançados e recebidos no fluxo contínuo, tudo automatizado. É literalmente a reinvenção da logística. Bom, a gente viu como os drones saíram da caixinha do hobby para se tornarem ferramentas essenciais na infraestrutura, na logística, com visões futuristas que já estão virando realidade. A pergunta que fica no ar é, com essa capacidade toda de nos dar uma nova perspectiva sobre o mundo, qual vai ser a próxima grande indústria a ser transformada por esses olhos no céu?